Se localizar na superfície terrestre é um grande desafio. De fato, muitas pessoas tentam ainda, de alguma forma, tentar se identificar, tentar se localizar dentro da superfície terrestre. A gente cada vez mais utiliza isso através do Google Maps ou através do GPS, do Waze, seja o que for. De fato, a localização na superfície terrestre passa por um processo, as chamadas coordenadas geográficas. E é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Quando eu falo sobre coordenadas geográficas, primeiramente, a gente tem que entender que é um assunto complexo, grande. Por isso, vai ficar muito difícil falar todo esse assunto em apenas uma parte. Então, esse assunto de coordenadas geográficas, vamos dividir em duas partes, 2 vídeos. Em um vídeo, esse vídeo inicial, a gente vai tentar entender como se diz, como se trabalha a ideia, a lógica justamente das coordenadas geográficas. Primeiramente, eu tenho 2 formas de linhas. Se lembra quando você jogava aquele jogo muito conhecido chamado de Batalha Naval? Ou quando você tenta localizar alguma coisa, você normalmente fala a coluna e você fala a linha. É a mesma ideia. Aqui nós vamos ter linhas horizontais e linhas verticais para tentativa de localização. As primeiras linhas que eu vou conversar com vocês é justamente as linhas horizontais. As linhas horizontais vão receber a nomenclatura, o nome de paralelos. Então, as linhas horizontais são linhas em paralelos. Essas linhas em paralelos são importantes para que, de fato, a gente entenda que a localização do lado horizontal se dá pelos paralelos. Os paralelos vão dividir a superfície terrestre em 2 ladinhos, que seria justamente a porção norte e a porção sul. Para que eu diferencie e separe o que é norte do que é sul, eu tenho que ter uma referência, um paralelo referencial, que é a partir dele que a gente vai contar o hemisfério norte e é a partir dele que a gente vai contar o hemisfério sul. Quando eu dialogo sobre esse daqui, paralelo de referência, eu vou dialogar sobre o paralelo da linha do Equador. O nosso paralelo referencial, que é a partir dele, que é a linha que vai marcar o início do hemisfério norte e o início do hemisfério sul. A linha de contato entre os 2 hemisférios do globo é a linha do Equador. Então ela é que separa uma parte ao norte e uma parte ao sul. Claro que esses paralelos, eles têm como características muito fortes eles diminuírem de tamanho. Vamos tentar entender aqui. Eu tenho um paralelo grandão que está aqui, ó, na linha do Equador. Mas à medida que eu for subindo, o paralelo aqui de cima, ele é bem menor em diâmetro do que o paralelo da linha do Equador. Então, à medida que os paralelos se distanciam desse referencial que é a linha do Equador, eles tendem a diminuir de tamanho. Destaca-se também que é através dos paralelos que a gente vai identificar uma variação de climas no globo. À medida que eu me aproximo desse paralelo referência, que é a linha do Equador, eu terei climas cada vez mais quentes. E à medida que eu me aproximo dos polos, ou seja, me distancio da linha do Equador e vou subindo mais para o norte, vou prosseguindo mais para o sul, eu terei temperaturas mais baixas, climas mais frios se comparado aos climas da linha do Equador. Então, uma marca justamente dos paralelos é essa variação climatológica. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Suave. Entendido justamente sobre esse processo,
a gente vai começar a entender as questões das suas medidas. As medidas, justamente, podem ser em latitude ou em longitude. As linhas são chamadas de paralelos. As medidas que são embutidas a esses paralelos, a gente vai chamar de latitude. Então, quando eu falo sobre paralelo maior, paralelo menor, eu falo apenas da linha. Mas eu também posso localizar isso daí a partir de um número. Esse número a gente vai identificar como as latitudes. E o referencial, o meu paralelo referência, que era esse paralelo aqui, ó, a linha do Equador, irá marcar 0 graus em latitude. E esse 0 graus, ele vai tender a aumentar quanto mais vai para o norte e também aumentar quanto mais vai para o sul, até chegar ao seu máximo, que será verificado aqui no extremo norte como 90 graus norte. Tem que vir indicando aonde é 90 graus norte. Ao mesmo tempo, eu também posso aumentar em medida para baixo, para o sul. Então, eu tenho 0 graus na linha do Equador e eu aumento 1, 2, 3, 4, 5, até 90 graus para o sul. Muito claramente para vocês, eu entendi, a gente começou a conversar sobre os paralelos em análise. Claro que eu localizar apenas pelo paralelo é muito difícil. Por quê? Se eu falar que eu estou na linha do Equador, pode ser aqui na Amazônia, mas também pode ser na floresta da República Democrática do Congo. Isso daí são milhares de quilômetros de diferença. Eu preciso ser mais assertivo. Logo, eu preciso criar uma coluna de análise. Essa minha coluna de análise serão os chamados meridianos. As linhas dos paralelos são horizontais. A dos meridianos são verticais. A do meridiano são verticais. Então, a dos meridianos eu tenho linhas verticais com uma forte divisão em porção, em lado leste e lado oeste. Quero dar um destaque que o meu meridiano referencial, que vai dividir o lado leste do lado oeste, é o meu meridiano de Greenwich. Esse Greenwich aqui se trata de uma cidade inglesa. Se trata de uma cidade onde tem um grande observatório, que é o Observatório de Greenwich, onde estão grandes astrônomos que fazem análises sobre mundo, horas mundiais, entre outras coisas, e tem uma grande base carga histórica justamente essa cidade, muito importante. Então é uma cidade justamente inglesa chamada de Greenwich. Quero dar um destaque aqui para vocês. Independente de qual meridiano a gente esteja falando, todos esses meridianos têm o mesmo tamanho, porque eles saem do Polo Norte e ligam ao Polo Sul, todos ligando e saindo do mesmo ponto. Então, todos eles têm o mesmo tamanho, tá? Tranquilamente? Destaca-se que enquanto os paralelos vão variar em em questões climáticas, os meridianos vão variar na perspectiva do dia ou da noite. E aí vão apresentar essa variabilidade muito claramente. Então, em alguns locais vão ter dias e outros locais vão ser noite. Para isso, será feita uma análise muito severa dos chamados fusos horários, no qual nós temos vídeos disso daqui no canal. Então, nós vamos ter os chamados fusos horários para que seja feita justamente uma análise dos horários mundiais, já que esses horários vão variar em longitude.
Destaca-se que essa longitude, assim como a latitude, é a medida imposta, embutida nos meridianos. Então, esses meridianos, quanto mais próximo do meridiano de Greenwich, o meridiano de Greenwich vai marcar os 0 graus, enquanto o máximo a leste que vamos ter é 180 graus leste e o máximo a oeste, 180 graus oeste. Então, nós teremos como máximo a leste e o máximo a oeste. Justamente essa análise muito bem feita, uma análise muito bem instruída para vocês. Entende? Por favor, eu quero que vocês vejam cada ponto que eu coloquei aqui e, se possível, aqui no link da descrição tem uma série de exercícios para que você faça a respeito justamente de coordenadas geográficas. Se liga, se possível, curte esse vídeo, compartilha para os amigos e joga ao máximo nas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber o máximo das notificações. Espero muito que vocês tenham curtido essa aula de hoje, tenham aproveitado cada um dos pontos que eu tenha falado e não deixe de nenhuma forma de dar aquela moral de curtidas. Eu vou sair da frente para que você possa fazer suas anotações. Então, beijos e abraços. Estamos juntos e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.